Os faróis fazem a leitura para entender o nivelamento do carro, para escolher o melhor nivelamento dos faróis, né? Taos na área, 621 km, consumo médio de etanol na cidade tem sido de 6 km por litro. E hoje, não mais do que hoje, é o dia do consumo rodoviário com etanol. Bom, para você que está chegando agora, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo e chega junto aqui porque tem uma playlist completa desse carro aqui. Esse aqui é só o vídeo específico de consumo rodoviário no trajeto programado, né, de aproximadamente 53 km, rodando a 100 km por hora com todas as funções disponíveis para economia de combustível. Nesse caso aqui, vamos ligar o piloto do ACC, colocar o carro no modo Eco, a pressão dos pneus 37 na dianteira e 39 na traseira, conforme preconiza o manual. Essa pressão ficou bem mais firme o carro, óbvio, né? Ele está bem mais rígido. E seja muito bem-vindo. Vamos ao teste daqui a pouco nesse circuito programado de 53 km. Ainda estou saindo aqui do escritório e vamos em direção ao Rodoanel. É lá que nós fazemos o teste, é uma região que venta bastante. 100 km por hora, pneus calibrados, câmbio na posição drive. Se ele começar a jogar quinta marcha para retomar na subida, eu vou colocar no sequencial, eu vou deixar na sexta. Tudo que for possível para economizar, fazer o carro economizar. Vamos ver se ele fica no modo Eco também, né? E por aí vai. Que mais? E aí no decorrer do trajeto eu vou falando um pouco mais sobre o Taos e o que tem sido a convivência com ele nesses últimos 500 km, tendo em vista que pegamos com 130 e está com 622, quase 500 km rodados, chegamos a 50% do teste. Eu liguei o ACC aqui a 50 km por hora, que é a velocidade dessa via, ó, e ele tem o stop and go, ele para, ele deixa alguns segundos, se o carro sair, ele sai também, logo em seguida. Se não, é só dar um peteleco no acelerador que ele vai retomar o ACC. Ele funciona bem perfeitinho, ele para completamente o carro, diferente do que a gente via no T-Cross e no Nivus, né? Ele para o carro totalmente. E é aquela questão, aqui depois desses 600 km rodados, eu tenho notado justamente que as coisas mudaram de figura aqui, né? Você começa a ter uma outra impressão do Taos, especialmente na questão da dirigibilidade, que eu já abordei algumas vezes aqui, né? O carro, ele tem uma direção ainda mais direta do que o do Nivus, tem um refinamento melhor no fato de ser mais direta a direção, mais do que no Nivus e ainda mais do que no T-Cross, né? O ACC semafórico reportado à frente. Então porque eu estou falando, sempre eu comparo com o Nivus e com o T-Cross, porque o pessoal fala que só tem um acréscimo de equipamentos. Não, pessoal, existe um refinamento melhor aqui do carro, então a sensação de dirigir é um pouco diferente, um pouco superior, assim. Especialmente a forma como você está sentado aqui no carro, no cockpit, e como o carro se desenvolve, né? Uma direção mais confortável e mais dinâmica, assim. Então parece que você ainda consegue desenvolver velocidades ainda maiores do que no T-Cross e no Nivus, com mais segurança ainda, né? O consumo com etanol tem sido talvez o calcanhar de Aquiles, né? Ele só economiza realmente quando você anda em vias de trânsito. Ó, vamos ver, tá o ACC, eu não tô mexendo em nada. Então a ACC, ele vai parar completamente o carro, ó. Ele parou completamente o carro e aí ele aparece aqui, ó. ACC pronto para arrancar. Ele fica alguns segundos e agora parou. Agora ele não arranca sozinho. Você tem que dar um peteleco no acelerador, né, para você fazer com que ele retome a velocidade. Bom, os faróis IQ-Lite são um show à parte. Vocês perceberam aí nos últimos vídeos o quanto eles projetam bem a curva, então não fica nenhum campo em breu. Às vezes quando o trajeto é muito de... agora ele deu uma... Vocês viram lá, né? Agora ele deu... Como eu dei um acelero antes, eu dei um peteleco no acelerador antes, ele pediu para eu frear o carro, né? Então, realmente ele tem uma construção muito diferenciada nesse aspecto. O que não se distancia muito
que eu costumo sempre dizer para vocês, é a questão da suspensão. E agora com a calibragem do manual, a situação mudou de figura para pior, né? Porque ficou mais rígido ainda, mas mesmo assim ele é mais soft do que T-Cross e Univos, exceto aquele T-Cross 200 TSI que nós testamos aqui no canal, que realmente estava com quase 50 mil, pessoal, 53 mil quilômetros, acho que ele estava, né? E ali a situação realmente mudou de figura, né? Acoplei o piloto automático, o ACC a 90 km por hora, que é a velocidade dessa via lateral. Na verdade eu vou desativar um pouco aqui, só para eu poder melhorar a dinâmica de condução aqui com vocês e explicar um pouquinho mais do desempenho dele, de quanto ele já está desenvolto em relação ao que nós vimos no passado. Para você que está chegando agora nesse percurso aqui, eu não faço a média ainda, a gente só vai batendo um papo porque o circuito é programado lá, e aqui, se fosse utilizar como elemento de comparação, cada hora o trânsito é de um jeito, então hora folgado, hora muito apertado, então não daria para fazer uma comparação justa entre os carros, né? O Lane Assist está ligado aqui, que ele tenta manter, na verdade não deixar você invadir a faixa alheia, né? Ultrapassar a faixa, e ele não funciona muito legal, tá? Primeiro que ele só reconhece de vez em quando as faixas, reportado à frente, mesmo quando elas estão bem evidentes, como no caso aqui. Aqui ele tá até reconhecendo. Eu vou soltar aqui a direção pra vocês entenderem o que ele faz, ó. Então ele vai comer bastante aqui, ó. Ele comeu bastante a faixa. Ó, ele tá comendo bastante a faixa. E aí ele pede para você assumir ali o volante. Ele tá comendo bastante a faixa, então funciona como... Ele não centraliza o carro na faixa, tá? E às vezes, o fato de não centralizar na faixa é até ruim. Olha isso. Olha isso. O fato de não centralizar na faixa é até ruim porque quando você, por exemplo, está numa estrada cheia de curvas, sabe quando a estrada é bem estreitinha, como aquela da Rio Santos que eu pego, né? E você vai tentar, às vezes você está fazendo a curva para a esquerda, lógico que você não vai dar certo, porque você só está contornando a curva, só de você encostar aqui perto da faixa, ele te joga para o sentido contrário da curva. Então tem que tomar cuidado com esses dispositivos de segurança, ainda mais se você dirige de forma mais tranquila, assim, quando você está no modo soviético, essas coisas não acontecem porque você já está mais com a direção mais na mão, assim, né? Você está com o carro já esperando que ele possa ter algum comportamento diferente, né? Então, realmente deixa a desejar nesses aspectos. Mas, por outro lado, é um carro que tem se mostrado aí extremamente confortável nesse aspecto e com uma direção bem refinada, como eu falei. O motor 250 TSI é o velho conhecido aqui da casa, né? Então, por exemplo, às vezes você vai pegar uma subidinha que ele dá aquela roncadinha com um desempenho muito bom, mas de 2022 ou 23 para cá, com o Procon V7 aí, muitas coisas mudaram no sentido de aumentar ainda o delay desses carros, né? Então, pra vocês terem uma ideia, esse Taos tem um delay bem parecido, um delay de acelerador bem parecido com o que a gente via no Nivus e não via no T-Cross 200 2021. O Nivus já era 23, esse aqui é 23 também, e aí você percebe de forma bem evidente o quanto ele tá, quanto ele tem um delay. Então você pisa aqui, de repente você leva um tempão para ele despertar, né? Pelo menos uns 3 segundos ou 4 segundos, o que numa situação de emergência pode fazer a diferença. Então, se estiver trafegando em vias de trânsito muito truncado, ou dirigindo de forma esportiva, ou ainda num circuito de serra, a minha sugestão mesmo é que você use o modo sequencial, ou deixe sempre ativado o modo esporte, que dá uma suavizada nisso, tá? Via de regra. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, negativamente, é que num primeiro momento você olha o banco traseiro do Taos e você vê um espaço gigantesco para as pernas de quem vai atrás. Vocês viram o que o Palio fez ali? Jogou para a pista da esquerda, deu uma dormidinha, e o motoqueiro estava passando aqui, né, desse lado. Ele vai fazer a mesma coisa comigo, ó.
Ó, olha aqui. Tá dormindo mesmo. Bom, e aí eu falei, puxa, mas o Taos é enorme. Apesar dele ter um turno central proeminente, assim, ele é enorme atrás, parece um dos maiores da categoria, maior do que o Compass, né? E aí eu percebi um detalhe que eu percebia na HRV da geração anterior, meus caros. É o seguinte, o banco do motorista, ele não vai muito para trás. Então, pra vocês terem uma ideia, no HB20, nesses HB20 que nós testamos, eu não uso, eu tenho 1,85 m de altura, eu não uso o banco totalmente para trás. Aqui no Taos eu tô com o banco completamente para trás e eu acho que precisaria de ir um pouquinho mais para trás ainda e não vai. Ou seja, o trilho é menor, justamente para dar aquela sensação lá atrás de que o carro é mais espaçoso. A HRV de 2015 até 2019, aliás, eu não lembro quanto que entrou a geração nova, acho que 20, 21 ainda é antiga. Bom, essa a geração antiga da HRV, antes do facelift, né? Facelift não, do novo carro, né? Você tem essa questão de o banco não ir muito para trás, como eu tô sentindo aqui no Taos. Então, por esse lado, não é bacana, tá? Poderia ser um pouco melhor aqui para o motorista. Então, mesmo que se abaixe bastante o banco não vai muito para trás. Agora, os faróis, como eu falei, são show à parte. O motor 250 TSI, ele é mais do que suficiente para o carro, porque ele anda bastante mesmo, vocês sabem que ele anda. Só que um 2.0 turbo seria muito bem-vindo aqui, mas não faz mal para o carro o 250, tá? Mas o 2.0 turbo certamente seria o mais indicado aqui para você ter uma condução ainda mais tranquila e mais rápida, assim, uma condução mais suave para o Taos, né? É um carro... o cara veio forçando passagem nessa pista aqui, aí é fogo, né? Um tracker. E aí, nessa questão do motor, é suficiente, mas o carro merecia distanciar do T-Cross também por isso, tá? Merecia, né? Não só pela questão da dirigibilidade, pelo tamanho do carro e também pelo motor. Bom, eu sei que o Tiguan talvez canibalizaria as vendas do Tiguan, que voltou aí a dar o ar da graça, né? Mas parece que ele merecia mesmo. Eu sei que as vendas melhoraram um pouco, que ele está um pouco melhor de vendas aí, por umas políticas de preço melhores, mas ainda assim acho muito caro. Entretanto, um excelente carro até então. Ainda vamos fazer outras viagens com ele e tem se mostrado aí um carro muito gostoso de andar, ar-condicionado trincando, gela. Uma coisa que eu percebi agora que eu fui acessar o carro pela porta do passageiro, eu vi que se mantém lá o botãozinho para abrir a porta, né? Então, por exemplo, a Volkswagen não tem miséria com ela, né? Pelo menos não nos carros mais topo de linha, né? Nos modelos top de linha. Então, a Tracker, eles tiraram a luz de neblina traseira, eles tiraram o botão de abrir a porta pelo lado do passageiro. Então, são coisas que são economias muito chatas se levarmos em consideração os valores dos carros praticados aqui no Brasil, né? Mas daqui a pouco estaremos aí no percurso do Rodoanel. Ar-condicionado vai estar desligado. Veja bem, é um circuito que eu faço com todos os carros. É lógico que eu vou fazer outras médias aí. Já falei para vocês que a média de etanol é por volta de 6,5 km por litro na cidade, o que eu não considero de todo ruim, levando em consideração o tamanho do carro, tudo, né? Mas, será que nós vamos pegar trânsito? Não sei, viu? Espero que a gente não pegue muito trânsito. Mas é isso, tá? Esse aqui é o trajeto programado e eu já comecei a verificar os testes de consumo para montar o nosso ranking. Ainda não sei como eu vou apresentar ele para vocês, mas já comecei a fazer os testes, verificar os testes de consumo para ver as médias, porque vocês me pediram o ranking 2023 inteiro, então eu preciso apresentar para vocês, eu preciso mesmo apresentar para vocês. Logo mais vamos acessar aqui o Rodoanel e tá tudo tranquilo, acho que só para quem vai pro litoral que tá relativamente parado, né? Os freios são outro show à parte, então só um toquinho no freio já... que quem está acostumado com tracker pega um desse aqui e acha que o freio é preparado para um carro esportivo, né?
mas andando assim nessa velocidade mais devagar, ele trafega com conforto acima da média. Me perguntaram se ele é melhor do que o Compass, se vale mais do que o Compass, né? Do que o Tiggo 7. Olha, pessoal, como eu falei no vídeo anterior aí, o Tiggo 7 foi uma referência nessa questão da dirigibilidade e do quanto ele anda o carro, naquele motor 1.6 TGDI, exceto pela questão assim, do que você percebe é que esse carro é mais bonito, por dentro pelo menos, eu acho ele mais bonito, os bancos são igualmente bons, a sensibilidade do freio talvez seja mais evidente aqui no Taos, mas isso é um detalhe muito específico, né? É uma questão muito específica mesmo. Só quem anda bastante que vai perceber. E a direção do Taos é muito mais direta. Eu reclamei para vocês que lá no Tiggo a direção era um pouco boba quando você não utilizava o Tecla Sport rodando com ele em vias de estrada em velocidades medianas. A direção era um pouco boba assim, não era tão direta, mas eu acabei acostumando com ela. Mas o Taos tem uma direção mais refinada nesse aspecto, inclusive mais refinada do que o Compass. Então o que chama a atenção aqui no Taos? O que chama a atenção é a dirigibilidade, carro na mão. É uma direção aqui que lembra a direção do Audi, eu já falei isso. É um carro que se distancia bastante dos outros carros de entrada da Volkswagen, se levarmos em consideração a dirigibilidade, tá? Então ele é uma direção bem mais refinada. E dentro do carro também aqui você aparenta que ele é maior do que o Compass e maior do que o Tiggo ainda. Então dá uma impressão muito de carro sofisticado. Coloquei no modo Eco, piloto automático a 100 km por hora. Vou até mudar aqui para esquerda, porque senão ele não vai deixar passar o mob pela direita, porque o ACC faz isso, ele impede que você troque para a direita. Então vamos lá, nós vamos rodar aproximadamente 53 km com Taos. Olha a iluminação desses faróis como é boa. Primeira média que apareceu foi de 10,2 km por litro. O E6 ali do lado esquerdo, que indica que o carro está no modo Eco, modo econômico. E vamos lá, a cada 5 km aproximadamente eu vou chamando vocês aqui, a gente vai se falando. Os primeiros quase 5 km rodados aí, já vai bater 5 km rodados, a média está de 15,2 km por litro. Não precisei frear, nada. ACC ligado, o trânsito está tranquilo, como a gente sempre faz. Pneus calibrados. E você já chuta mais ou menos a média que ele vai fazer aí. Vamos ver qual que é a média que ele vai fazer aqui no canal. Lembrando que a média do T-Cross 200 TSI ultrapassou os 16 km por litro nesse trajeto com etanol, com essa velocidade controlada, mas o T-Cross 250, se não me engano, fez 15,6, alguma coisa assim. E o Nivus eu acho que não foi tão legal no teste, acho que menos de 15, acho que fez 14,9, eu não me recordo, salvo o melhor juízo, mas vamos ver como é que vai ser aqui. Eu vou chutar que ele vai fazer 14,5 km por litro. É o que eu acho, levando em consideração que ele ainda está novo, pouco menos de 1.000 km rodados, levando em consideração o peso do carro. Quando eu falo que a Volkswagen não economiza, né, então além de ter todos esses sensores de direção semi-autônoma, ainda tem detector de ponto cego, as luzes internas são de LED que iluminam bem o interior, o teto é preto, o volante é multifuncional com touch, então é realmente bem completo o carro, né? Ele é bem acima da média mesmo, assim como todos os Volkswagen. Peca no acabamento, que é quase o calcanhar de Aquiles do carro, né? Uma bobagem não ter realmente um acabamento melhor. E no Taos então chama a atenção a falta do acabamento soft touch no painel, levando em consideração o valor do carro. Vou mostrar para vocês, mas ele tem também as fitas de LED, não são tão evidentes quanto no Tiggo, né? Mas ele tem aqui as fitas de LED ali embaixo do painel, né? Passando por baixo do multimídia, e também no lado esquerdo aqui no painel de porta, nos painéis de porta, né? Subidão, estamos nos aproximando do primeiro pedágio
e a média caiu para 12,6 km por litro, né? Bom, resetei aqui, saindo do primeiro pedágio, tá retomando a velocidade devagar, os faróis praticamente viram dia e ele já vai atingir ali os 100 km por hora logo mais. Saímos do primeiro pedágio com 10 km rodados, média de 12,8 km por litro, 12,9 agora. Coloquei a luz do painel aqui para essa luz mais azul. Essa luz azul, então o LED ficou mais evidente agora, né? Dá para perceber melhor. Então, o multimídia é um show à parte, né? Então ele tem tudo que você possa imaginar aí de informações. E isso é bem legal mesmo no Taos, assim como no Nivus e assim como no T-Cross. Esse multimídia é um show à parte. Você tem muitas funcionalidades aqui, muitas mesmo. Você pode mexer absolutamente em tudo aqui. Então é muito funcional. Depois eu mostro melhor para vocês. Vamos comigo, aqui 13 km rodados, a média de 13,3 km por litro de etanol. Nada mal, hein? Nada mal. Pelo multimídia você consegue ali ativar o Lane Assist, o sensor de ponto cego. Cuidado, veículo no acostamento à frente. Você consegue ativar, inclusive, o vibração no volante, tá? Quando você começa a dar uma dormida no volante, ele começa a dar uma vibração no volante, assim, bem evidente, e dá uma boa acordada. A velocidade está mais ou menos dentro do que a gente sempre anda, ó, tá 93 km por hora de média, e nisso que eu falo que a Volkswagen não economiza em nada, né? Então eu não vejo nada que falta de informação ou de tecnologia nesse carro. Lógico, falta o assistente de permanência em faixa, porque é incompatível com esse carro, mas o restante vai muito bem. Eu sei que vocês gostam de ver o cockpit dele. Vou abaixar mais o banco ainda. Saindo do nosso túnelzinho. Olha, observe os faróis como são excelentes, né? Farol é sinônimo de segurança, é o que eu sempre digo. Olha isso, não tem nenhuma zona de ponto cego aí dos faróis, mas realmente muito bons mesmo. 20 km rodados, uma média de 12,6 km por litro de etanol. A coisa que chama a atenção é essa regularidade aqui do carro, né? Então eu percebia isso no T-Cross, exceto pelos plásticos da carroceria. Você vê que tudo funciona contente. Então os faróis, o limpador automático de chuva, o detector de ponto cego, as funcionalidades do multimídia, essa aqui ainda não travou, como aconteceu nos T-Cross que passaram por aqui. Mas é incrível o quanto é realmente muito acima da média o nível de tecnologia. Em nenhum momento ele engatou quinta marcha, tá? Então deixei no econômico 6 mesmo. Econômico 6 no modo eco. E ele se manteve em sexta marcha na subida também. Só o consumo aí, ó, já chegamos em 23 km de distância percorrida. Ele tá 12,7 km por litro. Sinceramente, o que eu não achei ainda foi a iluminação dos pedais aqui, a iluminação das pernas e do console central ali onde fica o celular. No T-Cross é iluminado, é bem iluminado aqui, mas vamos ver se uma hora eu paro por aqui e encontro aí aonde que eu vou mexer nisso. Apesar de ter essa familiaridade com os itens que são comuns com T-Cross e Nivus, aqui dentro logo você começa a esquecer dos outros dois, tá? Principalmente nesse trajeto aqui rodoviário, você começa a esquecer que você tá num carro parecido com os outros. Um ponto sem dúvida que merece um destaque é o peso do volante em linha reta. Então assim, é impressionante o quanto você não faz esforço para deixar o carro trafegando aí em linha reta.
não é um carro que você precisa ficar consertando a trajetória. Então, nesse ponto, realmente a Volkswagen é acima da média, né? É acima da média. Ainda faremos o teste de desempenho com ele, dando os aceleros, para ver como é que ele se comporta aí quando levado a um giro um pouco mais alto. Eu queria que vocês observassem, ó, a iluminação dos faróis. Inclusive ele tá com farol automático. Minto, eu acabei de colocar aqui o farol automático, ó, ali do lado esquerdo, e ele vai ligar quando não aparecer ninguém, ou trafegando à frente ou no sentido contrário. Já alcançamos bons 28 km rodados e a média tem sido de 12,7 km por litro. Nada mal, apesar de eu ter chutado um pouco a mais. Esplêndido, Taos. Esplêndido. O carro tem sido muito confortável nesse trajeto aqui. Talvez um dos melhores que tenha passado por aqui. Também, lembranças de comparar ele com os melhores, né? Ele tá no top 10 aqui nessa parte do entroncamento aqui. Quase que eu não tô sentindo absolutamente nada. Os faróis excelentes. Visual interno muito bom. Os bancos são bem confortáveis. Eles são rígidos, assim, não é uma espuma muito macia, mas tem abas bem proeminentes e tem também um encosto de cabeça bem bom, bem confortável mesmo. Ó, farol automático, já ligou e desligou. Bem interessante. 35 km rodados, nos aproximando da terça parte do teste, e estamos com 13,2 km por litro de etanol. Nada mal, hein? Silêncio absoluto aqui na cabine, conforto, sofisticação. Olha, o Taos tá longe do T-Cross. Quanto mais eu ando com ele, mais eu percebo que ele está se distanciando bem do T-Cross. Por isso que eu falo que não dá. Até um inscrito aí comentou, mais um gol bombado pro teste. Não é bem assim, entendeu? Não é... É outro carro, outra perspectiva aqui de volante, bem acima da média ali do que a gente via num passado próximo. Não é um T-Cross maior e com mais tecnologia, tá? É realmente uma outra estirpe de carro em relação à dirigibilidade. Farol automático mais uma vez funcionando bem. E venham comigo aqui acompanhando esta maravilha, esse painel maravilhoso à noite. – 40 km rodados, média de 94 km por hora e 13,3 km por litro de etanol. Outra coisa que chamou a atenção bem favoravelmente aqui foi o isolamento da cabine, né? Observem vocês que não estou precisando aumentar meu tom de voz para falar, o motor está bem isolado nessa velocidade com essa marcha acoplada. Não escuto o barulho lá de fora. Às vezes você cria uma ressonânciazinha, como está acontecendo agora, dos pneus. São rodas 18, perfil 215/55. Então você sente um pouquinho ali de uma ressonância, mas nada demais. Esqueci que ele ia frear o T-Cross, ó, o Taos. Ele freia aqui por causa do ACC. Já tirei de trás para não diminuir um pouquinho a velocidade aí, nada demais. A única coisa que você sente aqui é o vento batendo na testa do carro, porque o para-brisa é bem grande, bem maior que o do T-Cross, e também nos retrovisores que são maiores ainda que no T-Cross e no Nivus. Então você acaba tendo um barulhinho um pouquinho maior de vento, mas nada que incomoda, tá? Sensacional aqui é o isolamento acústico. O trecho dos Murunduns, vamos ver como é que é, ó. Ah, meus caros, ó, o farol abaixando e subindo. Muito interessante isso. Mas aí, às vezes ele acaba se perdendo o farol, porque era só um murundum assim. Quando ele levanta a frente ele abaixa, e quando abaixa a frente o farol não consegue acompanhar. Mas dá para desligar essa movimentação dos faróis, viu? Mas ele é mais soft mesmo que T-Cross e Nivus. Subidão, 45 km rodados, quase no final do nosso teste. Temos aqui esse túnelzinho aqui. E aí depois mais um pedágio. Ó, farol automático, desligou. Mais um pedágio e depois
duplo S e nossa marcação final, hein? Isso aqui não vai dar para esconder muito. Os caras pararam na pista. É isso, meus caros. Pararam na pista da direita. Sorte que não é uma estrada muito movimentada. Ali tem um Taos desenhado. Ali tem, ó, desde a partida, que na verdade aqui eu zerei, né? E tem aqui o longo prazo, que eu deveria ter zerado também para vir, mas desde a partida aqui é desde quando eu zerei, tá, pessoal? Depois eu vou zerar esse longo prazo, que não tem ele aqui no multimídia, mas o que a gente tá vendo é desde a partida, tá? O longo prazo que seria o mais interessante ainda, mas seria a mesma coisa os dois se fosse zerado também o longo prazo. Olha lá, o carro vem na direção contrária, ele já abaixa o farol. E agora um trecho de subidão intenso. Eu chutei 14,5, né? Talvez fui otimista demais. E vocês? Chutaram o quê? Olha lá, o farol alto de novo. Vamos ver se ele vai desligar o farol. Desligou. E vamos passar mais uma vez no pedágio. Aqui nós não vamos utilizar mais o ACC. Tem um carro atrás com farol parecido com o do Zoe. É um Virtus, mas o LED diurno ele transformou, não é o GTS nem um LED de nenhuma versão. Ele que colocou uns faróis diferentes lá. Bom, aqui nós vamos ir mais devagar. Tem um radarzinho a 60 km por hora ali. Passamos o radarzinho. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui dos faróis, como é a iluminação deles. Os faróis que acompanham a curva. Então olha só, o esquerdo e o direito se movimentaram para acompanhar a curva. Olha que interessante. Espero que esteja dando para ver no vídeo. E aí eles voltaram para o centro. Agora estou virando para a direita, ó. Os faróis estão indo para a direita também. E aí quando começou a entrar aqui num trecho urbano, a gente já sente a suspensão um pouco mais seca. Na estrada é outro carro. Deixar aqui esse sujeito passar e vamos fazer a nossa marcação. Então, a primeira marcação de entrada para a esquerda, a segunda marcação e a terceira marcação. 50 km rodados em 33 minutos, 91 km por hora, 13,2 km por litro de etanol. Nada mal, hein? Nada mal. Bom, mais um teste aí de consumo. Fazia tempo que eu não passava por aqui, em razão dos compromissos das correrias do dia. Muito obrigado para você que veio até aqui. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Até nosso próximo teste. Fui!